Eu acho que isso também causa um certo desconforto, né? Quando a gente entra, se insere nessa percepção psicológica que é completamente, muitas vezes, é uma percepção de uma crise, né? A gente tem dificuldade de lidar com a nossa própria crise. Imagina uma crise assim tão intensa dessas personagens, né? Que muitas vezes reflete a nossa crise, né? Eu acho. E falando sobre a Helena Ferrante, é uma percepção assim totalmente, nem um pouco científica, totalmente pessoal, de conversar com as pessoas que leem bastante e tal. Eu percebo a Helena Ferrante como uma autora assim que as pessoas ou amam ou odeiam. Eu não Sim. vejo ela ali no meio termo. Eu queria saber assim se essa percepção ela é real e o que você acha que tem no estilo dela que torna ela assim tão marcante, né? Que ela ninguém sai indiferente, ou a pessoa vai amar ou vai odiar. Sim, isso aí eu acho que faz todo sentido, na verdade, pelo estilo, assim, pela forma que ela tem de falar o que a gente costuma calar, né? Eu acho que ela toca muito fundo algumas feridas e é muito difícil também, assim, nem sempre a gente quer deparar com certas coisas, assim. Ela está sempre falando, por exemplo, o corpo feminino, o sexo, né? A forma como ela aborda a maternidade, né? Que nem sempre a maternidade, por exemplo, a maternidade, o olhar dela em relação à gestação, né? Ela fala em deformação, né? É como a gestação deforma o corpo da mulher. E ela repete isso várias vezes, em vários livros, né? É uma ideia recorrente. E como que, na verdade, a gente tem todo um discurso idealizado para a maternidade, né? E como que isso é sagrado, né? A gente, quando eu sou mãe, tenho um menino de 4 anos, então é uma leitura, assim, a gente faz essa leitura com alguma dor, assim, é algo que ela faz, eu acho, de propósito, para causar esse estranhamento, para ir, ela tá indo contra o que se costuma dizer, né? A coisa que ela faz muito é falar de secreções, né? Falar do corpo. O corpo é um corpo que sangra, que sua, que tem o sêmen, né? O sêmen, eu estava lendo Dias de Abandono anteontem, tem uma parte que ela diz, ele me inseminou. Eu leio no original, não sei como é que está a tradução, mas ele me inseminou, né? É tipo, um corpo de uma mulher que é inseminado. Então, tem umas imagens, né, que são realmente, às vezes você pensa até, são incômodas, né? E eu acho que isso tem muita relação com essas reações, né, que a gente tem, né? Ou a gente fica com raiva dela se referir a certas coisas, né? A raiva que ela sente da mãe, né? Muitas personagens maltratam a mãe, tem raiva da mãe, né? A Adélia do Amor Incômodo. E aí mas aí nada é por acaso, nada tá ali por acaso, né? Cada palavra que ela escolhe, uma coisa que eu gosto muito de lembrar, assim, quando eu estou editando a Ferrante, é que num desses ensaios que ela escreveu para o The Guardian, ela disse que ela não usa o ponto de exclamação, por exemplo. Ela nunca usa um ponto de exclamação. Ela diz que a personagem gritou, que a personagem exclamou, mas o ponto ela não coloca. E ela fica muito, é, ela acha muito interessante que muitas vezes ela recebe a tradução em casa e ela fica curiosa, abre e descobre que o tradutor colocou o ponto de exclamação. Ele sentiu necessidade daquele ponto, né? É como se ele não tivesse conseguido fazer aquela frase ressoar sem um ponto de exclamação. Mas a busca dela, né? Até a ausência do ponto de exclamação no trabalho dela tem um sentido, né? Que é dar a frase, né? Cada palavra tem que exprimir aquela exclamação sem que ela precise colocar, né? E essa eu acho que é a grande sacada, né? Por que que ela escolheu aquela palavra e não, e não outra, né? E por que que aquela palavra incomoda tanto,
aquele uso daquela palavra especificamente é justamente aquilo que faz a gente ter uma reação de repulsa, né? Ou então fica tão. Eu leio assim, a coisa me toca muito, assim. Eu quando leio eu penso, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Fico. O Dia de Abandono, que é um livro que eu não tinha lido ainda, foi um livro assim que me arrebatou de um jeito que eu terminei e falei assim, caramba, é uma obra que você vai num turbilhão, né? Eu acho eu acho que ela tem esse grande talento de ir trazendo, não crescendo, né? As personagens, né? Ela vai de uma certa tranquilidade até que as coisas de repente detonam, explodem. E é tudo, nada, na verdade, nada acontece, né? É tudo um desgaste, um debate interno, psicológico, né? Eu acho que isso é muito também, eu acho que isso também causa um certo desconforto, né? Quando a gente entra, se insere nessa percepção psicológica que é completamente, muitas vezes, é uma percepção de uma crise, né? A gente tem dificuldade de lidar com a nossa própria crise. Imagina uma crise assim tão intensa dessas personagens, né? Que muitas vezes reflete a nossa crise, né? Eu acho, assim. São crises geralmente que estão muito relacionadas aos problemas femininos, né? Outro dia uma amiga minha falou, eu vi você recomendando o Dias de Abandono, mas eu não consigo. Eu li o primeiro capítulo e eu não consegui ler, eu achei muito triste. Claro, é uma mulher de quase 40 anos que é abandonada pelo marido, é traída, é muito triste mesmo, né? Então, traz enfim, essa sensação de desconforto mesmo. Acho que é tudo proposital.